Vamos iniciar a meditação neste momento da Palavra do Senhor, aprendendo e compartilhando com todos vocês, para a glória de Deus, que estará no céu, e sua presença neste mundo para guiar o seu povo, a sua igreja. Estamos no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24, meditando sobre a pessoa destituída, separada da comunhão para com Deus e a sua palavra. Na última reflexão que dissemos que muitas pessoas não gostam quando você diz que elas estão erradas. Muitos querem que Deus e aqueles que estão com a responsabilidade de anunciar a sua palavra, diga que elas estão certas sem estar. Isso é um absurdo, rapaz. Se conserta, não há conserto abraçando o baralho furado. Não há conserto sem reconhecimento. Não há conserto sem humildade. Não há conserto sem fé, sem amor, sem desejo, sem vontade de alcançar a libertação e a transformação. Pois bem, na última reflexão tivemos meditando sobre a palavra de demitido. Deixemos algumas reflexões com esta palavra. Tivemos no top primeiro, no 1, que fala sobre a palavra destituído, que aquele do qual se destituiu, se desligou, deixou, abandonou, como Adão no caos, a obediência, e por isso foi expulso lá do Jardim do Éden. Segundo top, deixamos falando sobre demitido, que foi no caos de Adão, foi expulso, foi lançado fora. E nesta oportunidade, com a graça e bondade de Deus, queremos abordar o top 3, que fala de carente. Para maior compreensão, vamos examinar sobre esta palavra carente, o que significa. Primeiro, que nada possui. Carente de despossuído. Segundo, que tem necessidade, que precisa, carecente. Pois bem, toma direção, Santo Espírito, nesta hora, neste momento da meditação da Tua Palavra. Meus amados, está aí o significado desta palavra carente, que está na palavras com orientação e instrução sobre a palavra destituído. Vejo como é necessário, como eu sempre digo, ter conhecimento das palavras, do significado. Existe dicionário para isso. Existe dicionário para isso, rapaz. Para você saber o que significa as palavras e saber o que alguém está falando. Muitos burros, estúpidos, ignorantes da coisa, porque não são vedados. A mente é vedada, não tem conhecimento das coisas de Deus, nem sabe o significado das palavras. Isto é a maior ignorância, a maior estupidez. Eu falo não somente com aqueles que estão de fora, com aqueles que não andam pela fé, mas com aqueles também que faz parte de alguma religião por aí, neste mundo, que é pior. Há muitos que é pior do que os que estão lá fora, mais ignorante do que aqueles que estão lá fora, porque aqueles que estão lá fora estão bebendo, estão jogando, estão se prostituindo, estão na carne. E aquele que abraça a fé não é para estar com a ignorância, mas pois não é esse assunto que estamos meditando sobre a ignorância, mas vamos entrar pelo assunto que estamos meditando. Adão, depois que foi expulso do Jardim do Éden, passou mais agora a ser dependente, ser mais carente de Deus do que quando estava lá no jardim. Lá no jardim ele precisava obedecer, porque ele tinha tudo de graça. Tudo de graça. Ele não precisava ir à loja comprar roupa, ele não precisava comprar um sapato, ele não precisava nada. Ele tinha tudo livremente. Aí depois que foi expulso, ele agora passou
ser mais carente, mais dependente, com todas as limitações que veio por cair no pecado. Pelos olhos se abrir e conhecer agora o bem e o mal. Foi tanto que Deus diz, agora o homem é como nós, conhecendo o bem e o mal. E ainda hoje vai continuar sendo desse jeito. Por isso que não se batiza criança, não existe doutrina para se batizar criança. Esses fariseus religiosos, velho da cabeça oca, ainda de cobrar o batismo, ainda batiza criança. Me mostre, segundo as escrituras, qual é o pecado que uma criança tem. Seu estúpido, seu ignorante. Eita Jesus querido. Mas o homem, depois que passou agora a cair, a viver numa natureza pecaminosa, ele agora passou agora a ser carente. Mas aí entra um mal, entra aí um sentido do qual quero abordar nesta hora, que partiu de Satanás lá no mundo espiritual para com Deus, quando Satanás ele se orgulhou, se ensubebeceu e não reconheceu que existia um ser criador dos céus e da terra acima de tudo e que ele tinha um superior. Então ele se exaltou, se orgulhou de ser um anjo que era cheio de sabedoria e quis se igualar a Deus, e ainda subir mais alto, fazer um trono mais alto do que o de Deus. E aí foi jogado de cima para baixo, quero dizer. E aí veio tentar o homem que estava no jardim do Éden. Daí o homem passou agora, depois que ele leva o homem a cair, a ser orgulhoso, a ser arrogante, a ser soberbo. Por isso que o orgulho, o soberbo, não tem lugar no reino de Deus para com ele. Não existe nenhuma referência bíblica que me diga que o orgulhoso, que o soberbo, que o arrogante tenha parte no reino de Deus. Não existe. Se alguém tem essa doutrina, me mostre na Bíblia, senão nas profundezas do inferno. Nas profundezas do inferno, se não se converter ao Evangelho. Pode estar no meu evangélico, pode estar fora, porque Deus não faz a separação, não. Deus não tem grupinho, não, rapaz. Deus, ele tem um povo que estão em Cristo, sentado nas alturas celestiais, em Cristo, eleito por Ele, porque deixaram Ele trabalhar a favor das suas vidas espirituais. Então o orgulho não deixa que o homem entenda, compreenda que ele é carente, ele é dependente do perdão, das misericórdias, da paciência, da bondade de Deus na sua vida. E se não for a bondade e as misericórdias de Deus, o homem não se chega mais a Ele. Por isso que está escrito, aquele que se amolece, aquele que se aquebranta, Deus aquebranta mais, mas aquele que se endurece, Deus endurece mais, para que a condenação dele ou dela seja mais severa. Eu vou repetir de novo, aquele que se aquebranta, que se humilha, Deus aquebranta ainda mais, mas aquele que se endurece, Deus endurece ainda mais, para que a condenação dela seja mais severa. Então, se aquebrantamos diante da autoridade das Escrituras, que é a palavra de Deus. Eu me alegro em Cristo poder meditar na sua palavra e compartilhar a Bíblia. Doa quem doer, Bíblia. Bíblia, da Bíblia, tem que ser Bíblia. E glória, aleluia, Jesus.